Povo de Deus, bora tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, que Deus abençoe rico e poderosamente o seu dia, amém? Continuando no livro de Hebreus capítulo 11, hoje vamos estar lendo o verso 23 até o verso número 32, que diz assim: Pela fé, Moisés já nascido foi escolhido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas. Amém? Amados, homens valorosos, homens que exerceram a fé. Estamos trabalhando esses dias, nesse capítulo 11 de Hebreus, que é tido como a galeria dos homens da fé. E hoje aqui vemos Moisés que tinha tudo. Ele recusou-se ser chamado de filho da filha de Faraó. Tinha toda a regalia, tinha todo o ouro que quisesse, tinha todo o luxo que quisesse. Mas ele abriu mão de tudo isto. Verso 25 dizendo que ele escolheu ser maltratado como o povo de Deus, do que por um tempo ter gozo do pecado, porque ele já vislumbrava a eternidade, já vislumbrava o que havia de receber no futuro. Pela fé, podemos dizer pela fé que um dia iremos morar no céu, iremos morar junto com o Senhor. E esta mesma fé Moisés a exerceu, deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ele simplesmente saiu e ficou firme, como vendo o invisível, vendo o que já viria pela frente. Pela fé passaram pelo mar vermelho, como com os pés a seco. O mar se abriu e eles passaram. E já com Josué, verso 30, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados 7 dias. E pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolheu em paz os espias. E na verdade, Raabe seguiu junto com o povo de Deus. Depois que os muros caem, a sua casa é preservada com sua família, ela seguiu com o povo de Deus. Ou seja, ela se converteu, ela passou a seguir o Senhor pela fé. E aí ele fecha esse verso 32, dizendo: E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. A verdade, os nomes citados aqui nesta galeria da fé, não tem todos os nomes
que poderiam conter aqui. Como o próprio escritor disse, olha, faltaria tempo para falar sobre os outros homens de fé. E a maior bênção que poderíamos ter, ou melhor, que podemos ter, é pela fé ser incluído nesta galeria, como um homem e uma mulher de fé deste tempo, exercendo a fé sem duvidar, assim como Moisés, que ele abriu mão de tudo pelo Senhor. Ele deixou o Egito sem temer as consequências. Às vezes duvidamos em escolhas temendo as consequências. A perca de um emprego ou a perda de uma amizade, simplesmente por ser justo, por ser honesto, por falar a verdade. Não é temer as consequências quando erramos, não. Porque às vezes um ato de honestidade tem consequência. Porque eles querem muitas vezes nos colocar em situações, muitas vezes quer que participemos de determinadas coisas, e quando dizemos não, às vezes sofremos consequências, assim como Moisés sofreu as consequências por sair do Egito, por abandonar ali aquele local. Mas uma coisa é certa. Verso 28, ele celebrou a Páscoa. Ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Ou seja, ele confiou em Deus, que Deus ia preservar os primogênitos. Ou seja, ele teve experiências sobrenaturais com Deus, coisa que no Egito ele não iria ter. Que possamos caminhar pela fé e possamos sustentar a nossa decisão de seguir por fé, mesmo que venhamos a sofrer as consequências. E amanhã nós vamos ter a última parte desse livro, que vai falar sobre os profetas. Quais as consequências de ser profeta? Amanhã estaremos trabalhando nessa última parte deste capítulo 11 de Hebreus. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia na presença do Senhor, viva um dia de fé e vença para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus te abençoe, eu sou o pastor Danilo, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Amém.